Olá! Hoje nós vamos ver o verbo to be, mais uma vez, né? Para alguns aí vai ser a primeira vez e para outros vai ser a milésima vez. Espero que vocês consigam guardar bem dessa vez. Eu vou dividir o vídeo sobre verbo to be em 3 partes, tá? Então vamos lá. Verb to be. Como assim dividido em 3 partes? Na primeira parte, eu vou fazer só a parte afirmativa, só alguns exemplos na afirmativa. Na segunda parte, só na interrogativa. E na terceira parte, só na negativa. Talvez na terceira parte a gente consiga colocar todos os 3 exemplos juntos, né? Porque já que vai ser pergunta, eu posso responder com afirmativa e com negativa. Aí a gente junta tudo num balaio só. Então vamos lá. Verb to be. Primeira coisa que eu quero discutir. Por que dessa partícula to? To é uma partícula que vem antes dos verbos no infinitivo. E o que significa o verbo no infinitivo? É o verbo sem uso. Teve um professor uma vez que me disse uma coisa que me ajudou bastante para aprender. É o verbo 0 quilômetros, o verbo que tem infinitas possibilidades. Por isso, infinitivo. Então, quais são essas infinitas possibilidades? Eu posso colocar ele em qualquer pessoa. I, you, he, she, it, we, you, they. Qualquer sujeito. Eu posso colocar ele em qualquer tempo verbal, presente, passado, futuro, presente contínuo, passado contínuo, presente perfeito, que é o present perfect. Eu posso então utilizar esse verbo de qualquer maneira, tá? É claro, ele tá ainda na embalagem, 0 quilômetros. A partir do momento que eu tiro a partícula dele, eu começo a conjugá-lo. Aí ele sai da embalagem, ele já não é mais 0 quilômetros, ele começa então a ganhar formas diferentes, a ganhar tonalidades diferentes, que são as terminaçõezinhas. Eu não chamo de conjugação, tá? Os verbos no inglês, eles não se conjugam, na verdade eles ganham formas diferentes, né? Eles se adequam aos sujeitos. Então, por isso eu tenho a partícula to antes do verbo no infinitivo. Na verdade, o centro do verbo mesmo é somente a palavra be. Ok? É o centro da palavra. Então, é o centro da expressão é be, ser ou estar. Vou colocar aqui, barra, estar. Ué, 2 traduções? Não é que ele tem 2 traduções, ele tem 2 possibilidades de interpretação, certo? Então, tanto pode ser um estado permanente quanto um estado passageiro. Isso aí depende muito do contexto, não é nada complicado, ok? Cada pessoa, então, no inglês, I, you, he, she, it, we, you and they, vão ganhar uma terminação diferenciada com o verbo to be, porque ele é um dos verbos mais irregulares da língua inglesa. Tá? Por isso a gente estuda tanto ele desde o começo até o ensino médio. Então, a gente tem sempre essa atenção especial ao verbo to be, porque ele é um verbo extremamente irregular. Diferente, por exemplo, do verbo... Vamos colocar um exemplo aqui. To walk. Percebe que eu coloquei um verbo na embalagem ainda, 0 quilômetros, né? No infinitivo, eu tenho infinitas possibilidades com ele. Com to walk, só pra gente fazer uma comparação aqui do porquê que o verbo to be é o verbo que mais se vê na escola, porque tanta gente tem birra desse verbo, que já viu tanto, né? É porque, olha só a diferença, olha só como to walk é mais simples, olha como é fácil de falar sobre to walk. To walk, I walk. Tô já colocando exemplos aqui, tá? I walk, eu ando, né? Eu andei. Ganhou uma modificaçãozinha mínima ali no final, porque é um verbo regular, tá? Não é um verbo irregular. Aliás, até os verbos irregulares no inglês não são tão irregulares quanto esse camarada aqui. Esse camarada é o mais irregular de todos. Então, esse exemplo aqui foi só para te mostrar que walk não tem, então, ali o radical, né? Nas outras formas. Então, no presente, no passado, no futuro, eu agrego só uma partículazinha. Então, tô adiantando as coisas, mas é só para você respirar um pouquinho. I will walk. Essa é uma das formas do futuro, tá, gente? Não significa que só existe esse futuro. Tem outras formas também, mas são fáceis também. I will walk. Eu tenho isso no português já. Eu tomei essa expressão pra mim. Então, eu vou andar. A gente já fala meio inglesado o nosso português. Na verdade, eu andarei, eu caminharei. Mas ninguém mais fala desse jeito, ninguém mais conjuga. A gente se apropriou dessa expressão, né? Will, eu vou. Então, eu vou andar. Futuro, certo? Então, olha lá, apagando aqui, vou apagar tudo e colocar os pronomes que a gente viu numa aula anterior aí, né? Pronomes pessoais do sujeito, subject, personal pronouns. Quais são eles?
I, you, he, she, it, we, you and they. Certo? Então eu vou colocar o verbo to be, só o verbo to be, tá? Conjugado. Deixa eu colocar ele no infinitivo pra gente não se esquecer dele jamais. Isso aqui é infinitivo do verbo to be. Eu vou colocar ele agora conjugado no presente e na afirmativa. Vou colocar essas informações aqui do lado também, tá? Olha que diferente que ele é. I am, you are, he is, she is, it is, we are, you are, they are. Certo? O que eles são então? Eles estão no presente, present, e estão na afirmativa, affirmative. Certo? Então tome nota, presente e afirmativo. Para eu ter uma frase completa, eu preciso de um predicado, do restante da frase, certo? Preciso de um adjetivo, preciso de uma profissão. Isso foi visto no videozinho que eu vou colocar o link aqui embaixo, para que você consiga salvar ali todo o vocabulário que a gente trabalhou naquele vídeo, né? Então ali eu tenho alguns exemplos de profissões e alguns exemplos de alguns adjetivos. E a gente vai usar agora para fazer esses exemplos para facilitar a nossa vida. Tudo isso a gente vai fazer no presente e na afirmativa, tá? Então, deixa eu apagar aqui. Vou usar alguns exemplos que foram usados no videozinho anterior. Não tinha exemplo na primeira pessoa, mas eu vou adaptar, ok? I am happy. Eu fazia essa pergunta. How do you feel? Do you feel happy? Do you feel sad? Vamos colocar ao contrário? I am sad. Certo? Isso na primeira pessoa. Agora vamos usar um exemplo com Mr. Souza. Terceira pessoa, he, né? Se eu fosse substituir, eu coloco aqui, então, Mr. Souza, entre parênteses, he. Mr. Souza is, a profissão dele, ele era motorista de táxi. He is a taxi driver. A esposa do Mr. Souza, Mrs. Souza, she. Ela era professora, né? Mrs. Souza, desculpa. She is a school teacher. Ok? Tinha um outro exemplo também. Eu vou apagar o primeiro lá em cima. I am happy, I am sad. Um outro exemplo também de irmãs gêmeas, tá? Então eu vou usar qual pronome para substituir os nomes das irmãs? O pronome eles ou elas no inglês, do sujeito, they. Então vamos colocar, qual era a profissão das duas? Cada uma tinha uma profissão ali, né? Só que eu vou colocar que ambas são artistas, como nós afirmamos no videozinho do link abaixo. They are, aqui tá no plural, artists. Repare que no singular, na hora de colocar a profissão, eu usei um artigo indefinido. Mr. Souza is a taxi driver. Mrs. Souza is a school teacher. Ali em cima eu não preciso desse artigo indefinido antes da profissão, certo? Se tá no singular, eu preciso dele. Ele, né? He, singular. Se tá no singular aqui, ela, uso também um artigo indefinido antes da profissão. Se eu tenho no plural, elas, porque eram irmãs, eu sei que são elas, porque eram duas meninas. They are artists. Eu não preciso, então, desse artigo, certo? Então, na afirmativa, eu tenho essa estrutura. Sujeito, mais o verbo to be, mais ou um adjetivo, ou uma profissão, certo? Então, aqui sempre eu vou trabalhar dessa maneira, ok? Não vou colocar a estrutura aqui embaixo, porque é mais praticando mesmo, é mais fazendo exemplos mesmo, que você consegue interpretar melhor, certo? Na próxima aula, então, quando a gente estiver trabalhando o verbo to be, essas estruturas de verbo to be, com pronome, com sujeitos também, que eu sei que eu posso substituir, né? Na próxima aula, então, a gente vai fazer essa estrutura, mas aí a gente vai colocar uns quadradinhos ali, umas coisas para facilitar, para você conseguir entender melhor,
quem é sujeito, quem é verbo, quem é adjetivo e quem é o que é profissão e tal. Mas só que aí, dependendo de quantos exemplos você fizer, né, com a listinha que eu vou deixar no link aqui abaixo, você já vai ficar craque na próxima aula, ok? Até a próxima!